Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz, amém? Irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Mateus 16, vamos ler do versículo 13 ao 16. A palavra do Senhor assim diz: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, essa é a Tua palavra, Senhor Deus, que nós acabamos de ler, Tua santa e amada palavra. Fala conosco mais uma vez, Pai, nessa noite, através da Tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, essa é uma passagem fundamental do Evangelho de Mateus, onde Jesus faz uma pergunta crucial aos seus discípulos. A cena acontece em Cesareia de Filipe, que é uma região significativa por ser um centro de adoração pagã da época. Jesus começa perguntando aos seus discípulos sobre a opinião pública a seu respeito. E as respostas variam. Alguns o consideram João Batista ressuscitado. Outros acham que ele é Elias, que os judeus inclusive esperavam que viesse antes do Messias. E há aqueles que o veem como Jeremias ou um dos profetas. Mas então Jesus, ele dá uma reviravolta na pergunta, tornando-a uma pergunta pessoal. E vocês, olhando para os discípulos, e vocês, quem vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Essa é uma pergunta que exige uma resposta individual, não é? Porque exige uma declaração de fé pessoal da pessoa. Então, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele responde com uma das declarações mais importantes do Novo Testamento. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o Cristo, o Messias, o ungido. Tu és o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus encarnado. É uma declaração que reconhece tanto a messianidade de Jesus quanto a sua divindade. Mas essa mesma pergunta que Jesus fez aos discípulos continua ecoando nos dias de hoje. Quem você diz que eu sou? Nós vamos ver um vídeo agora em que essa pergunta foi feita para algumas pessoas na rua. Eu quero que os irmãos observem as respostas que foram dadas. Tais respostas nos revelam não apenas diferentes visões que as pessoas têm sobre Jesus, mas também como a influência de Cristo toca as pessoas de maneira distinta. Vamos ver o vídeo. Razão no meu viver, assim. Um profeta aí, não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Se tem um problema, sempre chama, ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. E foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz levantar todos os dias, e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim, que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve para isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, para mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez, morreu por mim e por você. Uma pessoa normal, como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas
E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho, assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? Ele foi um cara... Tudo que eu faço envolve ele. Tudo que eu penso é primeiro ele. Tudo pra mim na vida é primeiramente ele. É crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único salvador, né, cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus, para mim, é um modelo universal. Um filósofo muito bacana. Uma válvula de escape para muitos. Uma válvula de escape é uma boa. Bem, fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha. E, cara, eu gosto muito que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito mais simples, muito mais gostosa de se ter. Então eu admiro essas pessoas, acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa, gosto bastante. Perguntou a seus discípulos quem os homens pensavam que ele era. Imaginemos ele olhando para nós aqui e dizendo: Igreja Batista Pedra Azul, o que é que os homens deste século pensam de mim? O que é que o mundo do século 21 diz que eu sou? Se Cristo fizesse essa pergunta para mim, eu responderia o seguinte: eu diria: Senhor, infelizmente hoje, no século em que vivemos, muitas pessoas ainda nem acreditam que o Senhor existiu. Muitas pessoas dizem que o Senhor é um mito, uma invenção, uma história. É bem verdade que poucas pessoas dizem isso sobre Jesus, que ele nunca existiu. Porque a existência histórica de Jesus, ela atualmente é aceita pela grande maioria dos estudiosos e historiadores, incluindo aqueles que não são cristãos. E existem várias evidências para sustentar que Jesus existiu. Hoje nós temos várias fontes literárias ou textuais, cristãs e não cristãs, sobre Jesus. Talvez a principal fonte cristã seja Paulo. Paulo era um judeu que escreve suas cartas na década de 50. Então vejamos, estamos falando aqui do século I, e Paulo escreveu as suas cartas nos anos 50. Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou entre os anos 30 e 33 do século I. Então estamos falando aqui de um intervalo de 20 anos da morte e da ressurreição de Cristo até Paulo escrever suas cartas. Em questão de datação de documentos históricos, esse período é irrisório, 20 anos não é nada. E Paulo, em suas cartas, cita algumas coisas muito importantes. Por exemplo, Paulo cita que conhece Pedro e Tiago, a quem ele chama de irmão de Jesus. Ou seja, nas cartas de Paulo eu tenho informações sobre um irmão e um amigo que conviveram pessoalmente com Jesus. Além disso, eu tenho o fato que Paulo frequentemente cita tradições e credos muito antigos que precedem as suas próprias cartas. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4, Paulo cita sobre um credo primitivo
que fala da morte e da ressurreição de Jesus, algo que ele diz ter recebido, ter sido transmitido a ele da tradição anterior. Isso mostra que crenças fundamentais sobre Jesus já estavam estabelecidas e sendo transmitidas muito cedo na história cristã. E outra coisa é que Paulo ele não escreve uma biografia sobre Cristo, mas ele menciona fatos sobre Jesus em suas cartas, o que aumenta a credibilidade histórica dessas referências. Mas alguém pode falar, mas as cartas de Paulo estão na Bíblia, não valem? É uma documentação cristã. Beleza, eu vou apresentar fontes não cristãs. Ainda no campo literário, nós temos os escritos de Flávio Joséfo, um historiador judeu, Tácito, um historiador romano, e Plínio, o Jovem, que é um romano que escreveu ao imperador sobre a pessoa de Cristo, mencionando a pessoa de Jesus. Todos esses homens viveram no século I e não eram cristãos, e escreveram documentos que mencionam direta ou indiretamente a pessoa de Jesus. Além disso, sabe-se que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos ainda no século I, sendo o evangelho de Marcos o mais antigo. Ou seja, testemunhas oculares, testemunhas que presenciaram Jesus, viram Jesus, fizeram os relatos sobre ele, poucas décadas depois da morte e da ressurreição dele. Havia muitas testemunhas vivas que poderiam desmentir a história, caso ela fosse uma fraude. Em contrapartida, a história de Alexandre o Grande, todos já ouviram falar de Alexandre o Grande? O documento mais antigo que nós temos sobre ele data de 300 anos após a sua morte. E mesmo assim ninguém duvida da existência dele. Nós não temos nenhuma prova arqueológica da existência de Sócrates, da existência de Platão e de muitos imperadores romanos. E mesmo assim as pessoas não duvidam que eles existiram. Porém, se tratando de Jesus, algumas ainda duvidam. Por quê? Porque eu penso que existe uma grande resistência das pessoas em relação à Bíblia. Muitas vezes essa resistência ela é fundada em puro preconceito religioso. Felizmente, como eu disse, entre os acadêmicos, os cientistas, essa resistência em crer no Jesus histórico, ela vem sendo vencida. E hoje o consenso acadêmico diz que negar a existência histórica de Jesus é ir contra as evidências. Mas imaginemos que Jesus continue perguntando: o que é que o mundo deste século pensa sobre mim? Eu diria, algumas pessoas até acreditam que Jesus existe, mas elas não creem que o Jesus histórico é o mesmo da Bíblia. Para essas pessoas, Jesus é um mentiroso, que enganou multidões, enganou pessoas, e tudo que ele diz que está escrito lá na Bíblia, nada aconteceu. Ele existiu, mas ele não é quem os crentes dizem que ele é. Para refutar essa alegação, nós temos primeiro que ver quais são as características de uma pessoa mentirosa. Primeira, uma pessoa mentirosa, ela possui inconsistência entre suas palavras e ações. Ela diz uma coisa e faz outra, não é verdade? Uma pessoa mentirosa, ela muda constante de história e de versões para o benefício próprio. Uma pessoa mentirosa manipula emocionalmente os outros para conseguir vantagens pessoais. Uma pessoa enganadora possui uma falta de integridade sob pressão. Quando ela é pressionada, ela muda princípios conforme a conveniência. Então, basta pressionar um mentiroso, saber pressionar, para ele abrir o bico. A ausência de sacrifício pessoal pelos outros. Os mentirosos priorizam sempre o próprio interesse. Jesus demonstrou exatamente o oposto dessas características. Jesus demonstrou uma perfeita coerência entre os seus ensinos e suas ações, ou seja, ele vivia exatamente o que ele pregava. O que ele falava, ele vivia. Jesus manteve sua mensagem constante, mesmo sob ameaça de morte. Ele sabia que seria preso, sabia que poderia morrer, e uma morte terrível como a de cruz, e mesmo assim ele manteve sua mensagem. Jesus serviu e amou as pessoas sem buscar benefício próprio. Sacrificou-se voluntariamente pelos outros, demonstrando o quê? Um amor altruísta. Manteve os seus princípios mesmo diante de tortura e mesmo diante da morte na cruz. Ou seja, a vida de Cristo ela é marcada por uma integridade absoluta,
que seria impossível o enganador manter, especialmente sobre as intensas pressões e perseguições que ele enfrentou. Tudo o que ele fez, tudo o que ele fez mostrou que o que ele dizia era verdadeiro. Ele curou pessoas enfermas, ressuscitou mortos, acalmou tempestades, expulsou demônios. Interessante que os seus adversários não negavam a veracidade dos seus milagres. Eles falavam assim, você faz isso com o poder de Beelzebu, mas eles não negavam que ele fez o milagre. Eles não questionavam o que tinha acontecido. Quando Jesus curava no sábado, eles não contestavam o que Jesus tinha realizado, mas sim por que ele curou no sábado. Portanto, nem os adversários de Jesus negavam a autenticidade de seus milagres. Ao analisar os evangelhos, constatamos que Jesus era completamente íntegro. Tudo o que ele falou que iria fazer, ele fez. Até as suas profecias sobre sua morte e ressurreição. Ressurreição esta que sempre foi muito contestada, Alguns falam, e se a ressurreição de Jesus nunca aconteceu? E se ela foi forjada? Os discípulos que presenciaram a ressurreição, eles estavam dispostos a morrer por Jesus. A morrer. Aí eu te pergunto, alguém morre por uma mentira? Alguém morre por uma mentira? Pessoas não morrem por algo que sabem ser mentira. Veja, Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Tiago e Paulo, todos estes homens falaram que Cristo ressuscitou dos mortos. Será que todos eles, de alguma forma, estavam enganados? Foram enganados? Eu creio que não. Todos eles, quando escreveram sobre Jesus, eles não tiveram nenhum privilégio. Todos eles foram perseguidos. Eles foram martirizados por sua crença em Jesus e eles morreram por isso. Mateus e João foram martirizados, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo foi decapitado. Essa foi a recompensa que eles ganharam nessa vida aqui por acreditar em Jesus. E ainda assim, sabendo que seriam perseguidos, sabendo que morreriam, eles insistiram que tinham visto Jesus ressuscitado dos mortos, que Ele era o Senhor. Então, para mim fica evidente uma coisa, os discípulos estavam convencidos de que Jesus era íntegro, que Ele dizia a verdade, que Ele é a verdade é uma pessoa. Os discípulos morreram pelo que eles alegavam ter presenciado, Cristo ressuscitado dos mortos. Mas não foram os discípulos que inventaram essa história toda de ressurreição? Não, pois dizer isso significa que eles morreram pelo que sabiam ser uma mentira. E quando você estuda psicologia, você aprende que as pessoas não morrem pelo que sabem ser uma mentira. Se os discípulos esconderam o corpo, inventaram, forjaram tudo, inventaram essa parada toda de ressurreição, eles sabiam muito bem que Cristo não ressuscitou. Então, eles não estariam dispostos a morrer por essa mentira. As pessoas não fazem isso. Basta olhar para o caso de Watergate, que foi um caso que aconteceu na década de 70, nos Estados Unidos, que culminou na renúncia do presidente americano. Havia 3 advogados que sustentavam de pé junto, defendendo o presidente. Os 3 advogados estavam mentindo. Até que tudo veio à tona, a casa caiu, e eles, confrontados com a ideia de serem presos, os 3 abriram o bico. Mudaram a história deles na hora. Por quê? Porque eles não estavam dispostos a ir para a prisão por causa de uma mentira. Imagina morrer. Agora imaginem um grupo de caras do século I, inventando essa história toda de que Cristo ressuscitou dos mortos, e todos eles morrendo por essa história. Percebe que não pode ter sido uma mentira? E aí Cristo continua perguntando, o que mais o mundo do século 21 diz que eu sou? Eu diria, Senhor, muitos acreditam no Senhor e acreditam que o Senhor sim era uma pessoa íntegra, mas eles não creem que o Senhor verdadeiramente era quem o Senhor falava. Por quê? Porque eles creem que o Senhor era um lunático. O Senhor até acreditava no que falava, mas como possuía problemas mentais, o Senhor não era verdadeiramente aquilo que falava. E aí, sendo um lunático, enganou multidões, enganou os discípulos. Essas pessoas creem que Jesus era um lunático. Como refutar um argumento desse, uma acusação dessa? Quais são as características típicas de uma pessoa lunática e mentalmente perturbada? Primeiro, é uma pessoa que possui um comportamento errático e imprevisível. Você nunca sabe o que ela vai fazer,
espera pelo que ela vai dizer, fazer. É uma pessoa que possui mudanças súbitas de humor e ações inconsistentes. Ora está feliz, ora está triste, com raiva, chorando. Uma pessoa mentalmente perturbada é uma pessoa incapaz de manter relacionamentos saudáveis e estáveis. Possui um discurso organizado e lógico, muitas vezes falando coisa com coisa. Possui delírios grandiosos sem base na realidade. E também é alguém capaz de lidar com pressão e situações estressantes. Jesus demonstrou características completamente opostas a isso. Jesus tinha um comportamento consistente e equilibrado em todas as situações. Ele possuía uma capacidade de formar e manter relacionamentos profundos e significativos. A gente vê isso com os discípulos. Ele tinha um discurso claro, completamente lógico e profundo, que desafiava os maiores intelectuais da época. Com 12 anos, ele impressionou os mestres da lei. Jesus possuía afirmações respaldadas por ações e cumprimento de profecias. Ele não falava qualquer coisa. Jesus tinha um perfeito autocontrole, mesmo sobre uma pressão e tortura extremas. E ele demonstrava constante empatia e compaixão pelos outros. O equilíbrio emocional dele, a sabedoria e a coerência demonstrados por ele são incompatíveis com qualquer forma de perturbação mental. Sua vida demonstra uma lucidez e uma sanidade extraordinárias. Como é possível alguém ler os ensinamentos de Jesus e achar que ele tinha problemas mentais? Como é possível alguém ler o Sermão do Monte e achar que Jesus possuía perturbações mentais? Toda a nossa civilização ocidental foi moldada e influenciada pelo Sermão do Monte. É só vermos as mudanças que ocorreram no Império Romano, como consequência da influência dos cristãos na política, na sociedade e na cultura daquela civilização. O cristianismo ele trouxe valores e princípios que rebatiam no individualismo do romano. E aí, com o passar dos séculos, o cristianismo influenciou a mulher a alcançar uma posição de status que ela não possuía, ajudou a erradicar a escravidão, a criar uma integridade que não existia no âmbito familiar. Além disso, ele teve um profundo impacto na educação também, sendo responsável pela criação das primeiras universidades. A valorização da dignidade humana, o conceito de direitos universais e muitos princípios fundamentais que estão lá consubstanciados na nossa Constituição Federal de 88, têm suas raízes nos ensinamentos de Jesus. E aí você vem a mim e me fala que ele era um doidão? Sério? Os ensinamentos de Jesus, eles têm uma profundidade e uma profundidade teológica e filosófica que continuam relevantes 2000 anos depois. Dizer que ele era um maluco é que me parece uma maluquice, sabe? Diante dessas evidências históricas e do impacto duradouro dos ensinamentos dele na nossa civilização. E quanto aos discípulos? Bem, nós vimos que é extremamente improvável que eles tenham forjado e inventado, a ressurreição. Mas algumas pessoas, olha só, algumas pessoas dizem que os discípulos tiveram uma alucinação coletiva. No momento em que eles viram Jesus ressurreto, todo mundo alucinou ali. Era uma alucinação coletiva. Essa hipótese da alucinação coletiva também não tem sustento nenhum. Em Lucas 24, queria que fosse projetado. Lucas capítulo 24, versos 36 a 45. Nós vamos ver que essa hipótese não se sustenta. Diz assim: enquanto falavam sobre isso, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Esse relato, irmãos, demonstra que
os discípulos inicialmente duvidaram, porque eles não eram pessoas ingênuas prontas para acreditar em qualquer coisa. Então é natural, qualquer um de nós no lugar deles inicialmente iria duvidar do que estava vendo. Segundo, Jesus ofereceu provas físicas e tangíveis da sua ressurreição aos discípulos. Múltiplas pessoas o viram, não foram só os discípulos. Como a gente sabe, mais de 500 pessoas presenciaram Jesus ressurreto. Tocaram e interagiram com ele ao mesmo tempo. Os discípulos o viram comer, demonstrando que não era uma aparição espiritual. Ou seja, além de tudo isso, você fala que foi uma alucinação coletiva. Perceba, as alucinações, elas são experiências individuais que variam de pessoa para pessoa. É impossível que mais de 500 pessoas tenham tido a mesma alucinação ao mesmo tempo, em diferentes ocasiões e lugares. Lunático Jesus não é. Mas e por fim, se o nosso Senhor estivesse aqui fisicamente e perguntasse: Igreja Batista Pedra Azul, o que é que o mundo do século 21 diz que eu sou? Muitos até acreditam que o Senhor existiu, até acreditam que o Senhor é uma pessoa íntegra, e não creem que o Senhor era um lunático. Mas eles apenas dizem que o Senhor era um guia moral, era um líder revolucionário, uma pessoa boa assim, que veio pregar sobre o amor, que veio espalhar a bondade. Mas não é nada disso que a Bíblia fala. Jesus era apenas um guia moral. Será mesmo? Olha, uma coisa que Jesus não pode ter sido é apenas um guia moral. Ele não pode ter sido um grande mestre. Ele não pode ter sido uma pessoa iluminada, apenas isso, sem ser o Deus verdadeiro. Porque um grande guia não pode afirmar que perdoa pecados. Foi o que ele falou para o paralítico em Cafarnaum, que foi baixado do telhado. Eu perdoo os seus pecados. O que é que você acha de uma afirmação dessa? Um grande guia vai dizer que perdoa pecados? Um grande guia vai dizer que existia desde sempre, desde antes de Abraão? Um grande guia vai dizer que virá para julgar o mundo no fim dos tempos? E mais, Jesus afirma que Ele é Deus. Jesus afirma que Ele é Deus e que quem comer da carne dEle e beber do sangue dEle terá a vida eterna e será ressuscitado. Você acha que um grande líder moral falaria coisas como essa? As declarações de Cristo transcendem a de um simples líder moral. Ele afirmou ser Deus, afirmou perdoar pecados e ter autoridade sobre a vida e a morte. Os milagres que ele fez demonstram um poder sobrenatural, curas, ressurreições, controle sobre a natureza, que vão além de ensinamentos morais. Sua ressurreição foi atestada por centenas de testemunhas. Prova sua divindade e não pode ser explicada como ações de um mero líder moral. O cumprimento de centenas de profecias do Antigo Testamento na vida de Jesus demonstra a identidade dele como o Messias prometido. A transformação sobrenatural que ele opera nas nossas vidas, quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Isso vai além de uma simples influência moral. Vocês sabem, quando vocês aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, vocês não estavam simplesmente acreditando nas palavras de um grande guia que viveu há 2000 anos. Não, houve uma transformação dentro de você, uma transformação espiritual. Reduzir Jesus a apenas um líder moral ignora as evidências históricas de sua divindade e o poder sobrenatural que ele demonstrou e continua demonstrando nas vidas daqueles que o seguem. É verdade que há pessoas que vão dizer, e muita gente fala isso, tá? Muita gente fala que Jesus era apenas um cara bom, um cara gente boa, good vibe, que veio pregar o amor, que veio espalhar a bondade e tal. Elas falam ainda que o maior legado que Jesus deixou foi o amor, que a parte mais importante da mensagem dele é o amor, então por isso vamos nos amar. O problema com isso, igreja, é que essa é uma visão simplista. Essa é uma visão incompleta da mensagem de Jesus. Embora o amor seja um tema central, vital dos ensinamentos de Cristo, reduzir a sua mensagem apenas ao amor ignora aspectos fundamentais do Evangelho.
Jesus enfatizou a necessidade de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. Ele proclamou ser o único caminho para Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Jesus pregou sobre julgamento e sobre necessidade de santidade. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Mateus 5,20. Ele alertou sobre pecado. Ele alertou sobre inferno. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5,29. A mensagem central de Jesus é o evangelho da salvação, através da sua morte, para perdão dos pecados. O amor é importante, sim. É uma parte crucial da sua mensagem, sim. É um mandamento, sim. Mas ele não pode ser separado da verdade sobre pecado, sobre julgamento, sobre arrependimento. Amém? Então, agora imaginem, diante dessas respostas, Jesus olhando para a gente e nos fazendo outra pergunta. E quanto a você? Quem eu sou para você? A mesma pergunta que ele fez há 2000 anos para os seus discípulos. Se ele fizesse essa pergunta para mim, eu responderia: o Senhor é o amor da minha vida. Eu amo Jesus mais do que eu amo a minha própria família. E olha que eu amo muito a minha família, mas eu amo Jesus mais. Jesus é o meu Salvador maravilhoso, meu Redentor. Ele me tirou do lamaçal do pecado. Ele morreu por mim, se sacrificando pelos meus pecados 2000 anos antes de eu nascer. Ele é o meu Senhor e mais que isso, Ele é o meu amigo. Um amigo sempre presente. Em todos os momentos da minha vida, eu tenho certeza que Ele estava presente. Nas vitórias, nas conquistas. Também nas tribulações, nas lutas, Ele estava lá presente. Ele é o Deus encarnado, que abriu mão de sua glória para ser servo. Ele não deixou de ser Deus, 100% homem, 100% Deus. Mas Ele escolheu ser servo, o nosso rei escolheu ser servo. Vejam, Jesus, ele é o motivo de eu estar aqui. É o motivo de eu estar vivo, de eu estar respirando. E Ele veio a este mundo, Ele viveu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E hoje Ele reina. Amém? E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, nessa terra e debaixo da terra, que Ele é o Senhor. Eu creio nisso. Amém? Eu convido o Ministério de Louvor aqui para a gente louvar esse nome grandioso. E enquanto o Ministério de Louvor vem, eu gostaria de te convidar para mais uma reflexão, uma última reflexão. Sabe, a gente percebe que existem pessoas que estão há anos na igreja. Pessoas que frequentam talvez há 5 anos, 10 anos a igreja. Muitas nasceram em um lar evangélico, mas ao observar a vida delas, você se questiona: como é que essa pessoa conhece Jesus? Será que ela conhece Deus mesmo? Porque a impressão que a gente tem é que ela não é verdadeiramente transformada. E aí eu queria refletir com você, pensar com você nesta noite, na seguinte pergunta: como eu sei que eu conheço Jesus? Porque nós sabemos que Ele é o Filho do Deus vivo. E se Ele é realmente o Filho do Deus vivo, como nós cremos, eu não quero passar nem um dia mais sem ter a certeza que eu conheço Ele. Eu não quero gastar a minha vida sem ter essa certeza de que eu o conheço. E tem um texto na Bíblia que eu acho que explica bem isso. Está lá em 1 João 3,6, que diz assim: todo aquele que permanece nele não continua pecando. Todo aquele que continua pecando não o viu nem o conheceu. João, ele é muito direto, sabe? Eu gosto muito do estilo de escrita dele. Só dá para estar ou em Cristo ou no pecado. Não tem meio termo. Se alguém realmente conhece a Jesus, não vai continuar vivendo em pecado.
Não que a pessoa não vá mais pecar, mas ela não vai permanecer pecando, não vai continuar naquela prática diária, sabe? Constante, repetitiva daquele pecado. Então, basicamente, a resposta de João a essa pergunta, como eu sei que eu conheço Jesus, seria: como é a sua relação com o pecado? A sua relação com o pecado vai dizer se você conhece Jesus ou não. E tem uma ilustração que eu acho que encaixa bem nessas palavras. Imagina aquelas balanças antigas, sabe, com aquelas bandejas que ficavam penduradas. Imagina uma balança dessa, em que você vai colocar Jesus desse lado e as coisas deste mundo deste lado. E desse lado está Jesus sentado. E Jesus, como vimos, é Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, Criador seu também. Ele está sentado desse lado. E de repente chega um namorado, uma namorada, uma carreira profissional, chega o dinheiro e sentam desse lado da balança. E o relacionamento romântico, a carreira, o dinheiro começam a pesar mais do que Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se tem algo desse lado da sua vida que está ganhando de Deus, significa que não é Deus que está sentado desse lado. Significa que não é Jesus. Talvez seja uma ideia de quem é Jesus, uma concepção de quem é Jesus, uma religião que está sentado aqui, mas não é Jesus. Porque quando Cristo está sentado aqui, nada mais pesa do que Ele. A gente peca, a gente escorrega, a gente falha. Mas quando você tem um encontro verdadeiro com Ele, quando você o conhece genuinamente, você percebe que Ele é tão precioso que nada pesa mais na sua vida do que Ele. Quem conhece Cristo verdadeiramente sabe que encontrou um tesouro verdadeiro, que vale a pena abrir mão de tudo por Ele, porque Ele vale mais do que tudo na minha vida. Então, irmãos, agora há pouco eu lhe fiz a seguinte pergunta: quem é Jesus para você? E você já respondeu. Agora eu encerro este sermão com uma outra pergunta, que é: você conhece Jesus? Louvemos o nome dele. Você o conhece, diga o nome dele: Jesus, Jesus, nome mais doce não há, não há, não há. Jesus, Jesus, nome mais doce não há. Mais uma vez, diga Jesus, Jesus.
Fique de pé sobre o seu lugar. Ó Senhor Jesus, nós te coroamos, Senhor Jesus. Nós te bendizemos, ó Pai. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Salvador, Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por ter se sacrificado em nosso lugar, Senhor. Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, por cada gota de sangue derramada em nosso lugar. Obrigado, Senhor Jesus, pelas chicotadas que tomou no nosso lugar, pelos pregos em Tuas mãos, pelo prego em Teus pés. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Sabemos que todo agradecimento do mundo não seria suficiente, Senhor. E não importa, Pai, o que o mundo diga que o Senhor é, não importa o que o mundo fale o que o Senhor é, nós, com fé, nós temos a certeza que o Senhor é o Filho do Deus vivo. Nós temos a certeza que o Senhor é Deus. E essa fé inabalável, nada pode tirar ela de nós, Senhor Deus. Ó Pai, se tem alguém aqui que ouviu esta mensagem, assistiu pela internet e não tem essa convicção, não tem essa certeza sobre quem o Senhor Jesus é, ó Pai, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre essa pessoa e abra os nossos olhos, traga um olhar de revelação, traga um olhar de sabedoria, Senhor Deus, para que essa pessoa possa ter essa certeza, essa convicção e possa declarar que só Tu és o Senhor, só o Teu nome é santo, não há nome mais santo que o Teu, ó Pai. Nós te bendizemos, nós te glorificamos, Senhor Deus. E nós um dia, Senhor Deus, estaremos com o Senhor, porque acreditamos que o Senhor voltará e viveremos eternamente ao Teu lado, Senhor Deus. Viveremos eternamente no Teu reino, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos amar. Muito obrigado por ser o nosso Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Essa oração que fazemos nesse doce nome. Amém.